Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ecologia, né? Hoje nosso estudo vai ser uma introdução à ecologia, os principais termos, o que significa. Então vamos começando com ecologia. Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo Ernest Haeckel. O que significa? Eco, casa, logia, estudo. Palavra grega, tudo que a gente vai ver em biologia vem do grego, vem do latim, então desta vez do grego. Estudo da casa. E que casa seria essa? Seria essa casa que a gente mora, onde a gente tem nossos pais, nossos bichos de estimação? Não, essa casa é o nosso planeta Terra. E é essa relação que a gente tem dos seres vivos com esse planeta. Onde esses seres habitam, o que eles comem, por que eles vivem, conseguem ser mais adaptados naquele determinado clima. Tá? Então, vamos começar a estudar a nossa casa, o nosso planeta Terra. Então, falando em planeta Terra, a gente vai começar falando de biosfera. Bio, como a gente já viu, significa vida. Esfera, bola. Então, o planeta Terra, onde a gente tem vida, tá? Essa biosfera, esse nosso planeta, pode ser dividido em 3 partes. Atmosfera, litosfera e hidrosfera. Atmosfera, compreendendo o ar, todos os seres vivos que a gente encontra no ar, na litosfera, na Terra, todos os seres que a gente encontra na Terra e todos os seres que a gente encontra na água. Observem que nessa tela a gente tem um Sol. Esse Sol, ele é muito importante para a nossa vida no planeta. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como ele é importante, mas ele traz muito da energia que a gente precisa no nosso planeta. Falando no nosso planeta aí, né, a gente pode dividir eles em biomas. Ou o nosso planeta a gente vai dividir em biomas. O que seria um bioma? É uma área que possui características determinadas, como o clima, né, se é um clima quente, se é um clima mais frio, se ele é úmido, se ele é seco, o quanto de chuva tem naquele ambiente, quais as características do solo. Então, bioma, né, é um pedacinho aí da nossa biosfera, onde a gente tem características determinadas. E aí, na foto, a gente vê os nossos biomas brasileiros, né? Então, dentro do Brasil, a gente tem determinadas áreas que têm as suas características próprias. Quais são os termos mais usados em ecologia? Então, o primeiro deles aí que a gente está vendo são os fatores abióticos. O que seriam fatores abióticos? São os componentes físico-químicos do ambiente. A água, o ar, o solo, as rochas, o calor, a luz. Então, fatores abióticos, a gente fala que são os fatores não vivos dentro de um ambiente. Então, qual é o tipo de rocha que eu tenho nesse ambiente? Qual é o tipo de solo? Chove muito, não chove muito? Eu tenho muita água, não tenho muita água? Qual a qualidade do ar neste ambiente? São fatores abióticos ou fatores não vivos de um ambiente. Fatores bióticos. Os fatores bióticos são os seres vivos. Bio, lembram? Vida. Então, bióticos são os seres vivos do ambiente. Então, nesse ambiente, a gente tem pássaros, nós temos insetos, nós temos felinos. Então, seres bióticos, os seres vivos, as plantas, né, os peixes. Então, quando a gente tem seres vivos, quando a gente tem um grupo de seres vivos semelhantes, capazes de cruzar naturalmente e gerar descendentes férteis, a gente fala que a gente tem uma espécie. Por exemplo, os cachorros. O cachorro, ele é uma espécie. O cachorro, junto com a cachorra, quando ele tem os filhotinhos, eles estão gerando descendentes, eles estão tendo os filhotes. Esses filhotes são capazes de gerar filhotes. Então, são descendentes férteis, capazes de gerar novos filhotes. Indivíduos da mesma espécie que ocupam um determinado lugar, a gente diz que é uma população. Então, se a gente pegar, por exemplo, um parque, a gente pode ter uma população de um determinado passarinho, digamos de bem-te-vi. Então, eu tenho bem-te-vi, a espécie,
Vários bem-te-vis juntos vão formar uma população de bem-te-vi. Dentro desse parque, a gente pode ter também alguma espécie de árvore. Digamos que nós teremos árvores que produzem amoras, amoreiras. Então, eu vou ter uma população de amoreiras. Então, indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local formam uma população. Dentro deste parque, a gente falando da população de bem-te-vi, da população de amoreiras, a gente pode ter uma população de formigas. Isso forma uma comunidade. Populações de espécies diferentes que ocupam o mesmo local vão formar uma comunidade. Tudo bem até aqui? E o que é o ecossistema? O ecossistema é a interação, é a relação dos fatores bióticos e abióticos do ambiente, seres vivos e fatores não vivos se interligando. Quando a gente fala de um determinado ecossistema, das espécies, das populações, das comunidades, a gente está falando de um local onde a gente encontra um ser vivo. Habitat vai ser o local específico onde eu encontro o meu ser vivo, aonde ele mora. Então, ali, naquele local, aquele ser vivo ele vai se reproduzir, ele vai encontrar alimentação, ele vai encontrar abrigo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do leão, eu falo que o habitat dele é a savana. Aonde ele mora? Ele mora na savana, onde a gente encontra ele, aonde ele se reproduz com facilidade, aonde ele encontra o seu alimento, o seu abrigo, na savana, principalmente na savana africana, tá? Se a gente falar aqui no Brasil, a gente pegar aí a Mata Atlântica, um felino muito conhecido da Mata Atlântica é a onça-pintada, certo? Então, qual é o habitat da onça-pintada? Qual é o bioma que eu encontro ele? É a Mata Atlântica. Nicho ecológico é o papel que esse ser vivo desempenha dentro desse ecossistema. Como assim o papel? Os hábitos de vida que ele tem. O que ele precisa para viver e se reproduzir. Por exemplo, o nicho ecológico do leão é carnívoro. Eles caçam em bando, normalmente a fêmea caça, o macho protege o bando. Esse é o nicho ecológico. Por exemplo, se eu pegar o bem-te-vi, como a gente falou lá do outro ecossistema, qual seria o nicho ecológico do bem-te-vi? Seria herbívoro, porque ele gosta de comer normalmente frutas, o hábito dele é diurno, então esse é o papel que ele desempenha, o que ele faz dentro do ecossistema. Tudo bem, galerinha? Era isso que eu queria falar, só uma introdução para a gente saber como é que funcionam os ecossistemas, o que é, como funciona.